Olá a todos. Antes de continuarmos então com a modelagem das paredes do nosso projeto, eu achei interessante pontuar algumas coisas que talvez não tenham ficado muito claras no vídeo anterior. A primeira delas é o seguinte: selecionando uma parede, eu tenho aqui, então esses botõezinhos, né, esses círculos que estão na linha de localização da parede. Eles aqui estão no centro porque eu desenhei essa parede pela linha de localização do centro. E qual que é a utilidade desses botões aqui, ó? Bom, primariamente serve para que eu consiga, né, alterar, clicando em cima deles e com o botão esquerdo do mouse, sem soltar, tá, e levar até a posição que eu quero, eu consigo aumentar ou diminuir o tamanho dessas paredes. Aí eu posso vir aqui, ó, por exemplo, tirar aqui, ó, um pouquinho para trás, ele desfaz a união entre essas paredes, tá? E se eu quiser refazer de novo? Bom, o comando trim está aqui para fazer isso, ó, aquele comando que a gente viu na aula passada, né, dentro de modificar. Esse comando aqui, ó, o atalho é TR. Eu não vou salvar aqui. Eu clico nessa parede, clico nessa e ele faz, né, apara os cantos e faz a união entre essas paredes. Um outro detalhe que eu acho que talvez não tenha ficado muito claro é com relação à altura das paredes. Então eu vou fazer o seguinte, ó, eu vou apagar essas paredes todas. Vou fazer somente uma. E essa eu vou fazer com a opção que nós tínhamos visto antes, que era conectado ao pavimento 1. A próxima eu vou fazer não conectado. Eu vou colocar aqui uma altura de 3 metros também. Visualmente, o que vai acontecer? As duas vão ficar com a mesma altura. Se eu vier aqui numa vista sul, por exemplo, vou pedir aqui para não recortar a vista para conseguir enxergar tudo. Ó. Visualmente, então, as duas estão com a mesma altura. Ó. Elas estão indo do pavimento zero, do pavimento térreo, né, que está na cota 0, até o pavimento 1, que está na cota mais 3. Mas repare o seguinte, vamos supor que o cliente exija, ou alguma coisa da prefeitura exija, ou por alguma necessidade ou outra, que eu altere esse nível. Agora não vai ser mais 3 metros, agora vai ser 4, por exemplo, ou 3,5 metros. Então eu vou fazer aqui, vou vir aqui no nível e vou alterar ele para 4 metros. Reparem que a primeira parede que eu fiz acompanhou essa mudança, tá? Essa outra que eu tinha deixado como não conectado parou lá nos 3 metros. Então, na pressa, às vezes você pode achar assim, não, é melhor eu já digitar aqui, ó, na hora que eu criar a parede, é melhor eu já digitar a altura dela aqui. Pode funcionar, se você nunca for mudar a altura de um nível para outro, pode ser que você não tenha problema. Mas o correto, a melhor prática é que você deixe as paredes conectadas do nível térreo ao nível de cima, porque sempre que você precisar fazer essa alteração, basta você alterar o nível e todas as paredes vão acompanhar. Você teria que vir, ó, parede por parede e clicar aqui, ó, e fazer a alteração da altura dela, tá? Outra situação, bom, depois que eu fiz a parede, ó, essa parede então eu vi que eu fiz ela da maneira não maneira incorreta, mas da maneira menos usual, né? Eu não deixei ela conectada ao nível de cima. O que eu posso fazer? Pode ser aqui, ó, em planta baixa, como pode ser numa elevação, né, numa fachada. Mas eu posso selecionar a qualquer momento a parede, ó, e alternar aqui, ó, alterar essas propriedades da instância dela. Tá? Então eu vou fazer aqui, ó, na fachada fica mais fácil para enxergar. Então aqui, ó, eu tenho aqui, ó, a restrição da base, né, onde ela começa, tá? Posso colocar aqui, ó, um deslocamento inferior para essa restrição, por exemplo, 50 centímetros. E ela vai sempre começar dos 50 centímetros para baixo, né? Se eu descer esse nível um pouquinho, a parede vai acompanhar isso, tá? Vou voltar aqui para o zero. Tá? Então, eu tenho que também a restrição da base está aqui no pavimento térreo, mas eu posso ter um deslocamento com relação a essa base. Tá? Então, o correto aqui seria eu vir aqui, ó, e mudar a restrição superior
em vez de não conectado, eu colocar aqui, ó, pavimento 1. Pronto, agora sim, ó, se eu alterar esse nível, o nível, as paredes todas elas vão acompanhar. E mesmo elas estando conectadas ao pavimento 1, por alguma necessidade, eu poderia precisar fazer um rebaixo para acomodar uma viga em cima dessa parede, por exemplo, eu poderia colocar o deslocamento superior aqui, ó, de menos 50. Tá? Vou colocar para essa também, menos 0,50. Ou seja, mesmo que eu suba esse nível, ó, a parede sempre vai acompanhar com um deslocamento de 50 centímetros. Então é muito mais inteligente, é muito mais... na verdade, é muito mais usar o BIM, eu fazer dessa maneira do que eu simplesmente colocar como não conectado. Tá? Então eu achei interessante deixar essas observações aí, tá? Para que a gente possa, a partir da próxima aula, então, realmente começar a modelar as nossas paredes. Muito obrigado.